há muita gente era conveniente que se conseguirem. Senão, Gêmeos, nasceu em Espinho, trabalhou e viveu muitos anos em Lisboa, mas onde gostou e gosta mais de viver é justamente no sítio onde mora, em Aveiro, embora gostasse mais de viver na Avenida 25 de Abril. Mesmo em frente ao liceu, escola secundária, onde andou 8 anos e fez amizades inesquecíveis. Gosta muito de conversar, de rir, gosta muito de ameijos ao abelhão pato, de polvo, seja como for, não te bates, e de ver os seus amigos a competir na cozinha quando beneficia disso. Gosta de futebol e handball, de que foi praticante de alta competição, do Sporting. Aqui convinha a ver, mas não. Cinema, de literatura, de ficção e de estar informado de qualquer maneira. Quando era novo, sonhou um dia em ser astronauta e ter uma bela casa de ferragens, mas hoje tem medo de andar de avião e não faz nada de jeito em casa que tenha a ver com trabalho nenhum. Quando foi para Lisboa, estudou Economia e Ciências Sociais e acabou licenciar-se em Psicologia e Gestão. Fez pós-graduações em Estatística e Gestão de Informação e Gestão Turística. Defendeu recentemente o título de especialista em marketing e provas públicas e está a completar um doutoramento em marketing e estratégia. Profissionalmente foi um precoce aspirante de técnico de finanças, primeiro, e professor de ensino secundário mais tarde. Quando entrou no seu primeiro emprego numa grande empresa de Lisboa, logo depois da sua experiência de cavaleiro na tropa, foi parar ao departamento de Psicologia aplicada, para fazer testes e entrevistas de seleção e recrutamento de técnicos e executivos para outras grandes empresas. Quando teve a oportunidade de passar para o marketing da empresa, nem olhou para trás. No marketing, enquanto consultor e chefe de projeto, lidou com estudos de audiências, imagem de marcas, testes de produto e embalagens, sondagens eleitorais, focus group, publicidade, etc. Foi ao Brasil e à Espanha dar cursos internacionais de marketing e estudos de mercado e foi responsável em Portugal de vários estudos transeuropeus. Fundou uma empresa internacional de estudos de mercado com catalães, franceses e alemães e fundou e foi diretor de 2 gabinetes de investigação aplicada em marketing e estudos de opinião em 2 instituições académicas. Atualmente é docente da licenciatura de mestrado de marketing, que fundou e que foi diretor até o ano passado do ISCA, na Universidade de Aveiro, e diretor do CIMAD, Centro de Investigação de Marketing e Análise de Dados. E com isto, José Albergaria, Mas sem bater palmas já. Podes começar. Faz favor. Em primeiro lugar, muito obrigado ao professor Francisco, que teve a amabilidade de me convidar para estar aqui nesta escola. Eu confesso que, apesar do meu nome, eu não conhecia a Albergaria, e chamo-me José Albergaria. Portanto, vejam o que é que a vida me traz de surpresa. Não conhecia a escola secundária, evidentemente. Agradeço a ele, agradeço obviamente à direção da escola, que deve ter sido cúmplice nesta aventura. E agradeço a vossa presença, obviamente. Eu vou-lhe falar aqui de uma coisa que se chama marketing. Eu não sei o que é que isso vos diz, de qualquer maneira. O que é que eu vou falar de marketing? Ora, ainda bem, porque assim vou-me embora daqui a 5 minutos. Bom, mas marketing tem a ver com... Pois, eu gostava que isto fosse mais interativo, gostava mais que vocês conversassem comigo. O Francisco apresentou bem um bocado esse atributo de conversador que eu gosto de ser, e eu não queria deixar de ter a oportunidade de conversar com vocês, tanto mais que os meus alunos são um bocado mais velhos, não é? E há muito tempo que eu não tenho o prazer, desde que fui professor de ensino secundário no Baixo Alentejo, em Moura, que não via assim uma assistência tão jovem. Bom, vamos falar de marketing, vamos discutir coisas que vocês com certeza são cotidianas para vocês, como sejam marcas,
como seja toda a atividade que está entre a empresa e o consumidor. Tudo aquilo que vocês conhecem como vendas, como provisão, como produto, como a distribuição que nós vemos hoje nos hipermercados, como seja a comunicação que vocês veem através de que o spot publicitário é apenas um exemplo, é apenas um modelo, tudo isso se embebe praticamente na atividade de marketing. Tem a ver com a atividade de mercado. E a atividade de mercado não apenas acontece em produtos de grande consumo, que todos nós utilizamos, desde, sei lá, marcas de aspirador até marcas de iogurte, todos nós lidamos com isso, até aquilo que foi um alargamento da noção de marketing para instituições. Portanto, não apenas estamos a falar de marcas destas que nós conhecemos triviais, de relógios, de calças, etc, etc, mas estamos a falar de uma atividade que chegou às instituições. Instituições podia ser muito bem esta. Ou seja, de facto, instituições escolares como esta precisam daquilo que nós no marketing designamos do mix, não é? Fazer a promoção, cuidar das instalações, fazer chegar essa comunicação a um conjunto de outras pessoas para que venham para cá, etc, etc. Portanto, eu queria ver se arranjavam um fio lógico para que possamos conversar sobre isso, mas evidentemente estou a falar de um mundo que vos é muito familiar, ainda que o termo não seja tão familiar como isso, a questão do marketing. Ou seja, o marketing embebe praticamente todo este tipo de atividade. A atividade que vocês veem hoje muito materializada naquilo que são os produtos que vocês veem. Quando chegam ao hipermercado, o que se vos afigura, não só no hipermercado, mas nos dias de hoje, é um mundo de marcas. Okay? E as marcas podem muito bem ser vocês próprios. No nosso entendimento, no entendimento do marketing, desde que ele existe verdadeiramente como ciência e conjunto de técnicas, cada um de vocês é uma marca, porque tem uma identidade, porque tem uma diferenciação, porque tem um posicionamento. Cada um de vocês existe para os outros num determinado lugar da cabeça, do cérebro. E nós lidamos com isso. Se pudéssemos... E as marcas que vocês veem, enfim, desde os detergentes até, sei lá, até ao leite, por aí fora, hoje são encaradas quase como diria, como seres vivos. Okay? Portanto, que têm o seu aspecto, que é a sua embalagem, que tem a sua comunicação. Aliás, deve-se dizer que a comunicação das marcas no hipermercado é de essencial responsabilidade, visto que a embalagem pretende apelar para a vossa compra, tem que se identificar, tem que fazer sobressair todos os seus bons atributos para que vocês tomem atenção nelas. É um bocado aquele grande, enfim, aquela mnemónica que tem a ver com a AIDA, não é? Atenção, interesse, desejo, ação. Não é o nome de uma mulher, pode ser, não sei se há aqui alguma AIDA, mas de facto é este conjunto de aspectos que é interessante relevar. Bom, e já falei 2 minutos, portanto agora vocês vão falar só um bocadinho, dizer o que quer que seja sobre o que conhecem desta atividade, o que é que vos parece, o que é que não vos parece, se têm interesse por isto, se não têm interesse, aqueles que conhecem. Aqueles que não conhecem é aquilo que está mais ou menos apresentado em 2 minutos. Eu espero que vocês falem com isso, não é uma vergonha. Eu recebia 500 euros para estar aqui. 600. Mas também é prestações. Olha, se eles não falarem, olha, o problema é ter como recebes comigo. Portanto, não tenho nenhuma maneira de vos fazer falar à força. Eu também não trouxe. Eu acho que eu tenho hoje uma assistência. Que há concertos de rock que não têm esta assistência. Não sei tocar, portanto, desenganem-se. Não sei dançar, é aquilo, não é rumba, é zumba, é zumba. Francisco é que sabe, que ele é. Desvendei algum segredo? Não sei, de maneira que tem que ser assim como eu sou. Velho e pronto, e pouco mais, e palavroso,
e está aqui para vos ouvir também, para encadear também o meu discurso. É ou não é? Então vá lá. Força. O que é que vocês precisam, o que é que vocês gostavam de saber a propósito da atividade de marketing? Interessa-vos, sei lá, o lado mais de esquemas psicológicos de sedução, se quiserem falar desta forma, do próprio marketing. Interessa-vos mais a questão de como se monta, o que está por trás de uma marca, alguns aspectos relacionados com a ética, em termos profissionais, quer da ética de quem faz o produto, quer a ética de quem consome. Não sei, um bocado por aí. Há alguma coisa que queiram começar por perguntar? Força? Normalmente quando falamos de marketing associamos a publicidade. É verdade. Marketing e publicidade. Eu queria saber qual é a diferença entre marketing e publicidade. Ora bem, a publicidade, vocês devem ter a ideia que é um dos aspectos da comunicação, não é? Tu és a quem? Beatriz. Beatriz. Não, Beatriz. Aquilo que estamos a fazer neste momento é comunicar. As marcas também precisam de comunicar e tu precisas de comunicar. A publicidade é apenas uma fórmula, é um instrumento, é um aparelho destinado a comunicar e a promover em grande medida. Mas ela é um aspecto apenas relativamente restrito de toda a atividade de marketing. Porque a atividade de marketing inclui verdadeiramente comunicar, e nós sabemos que se nós não comunicamos, verdadeiramente não existimos. Está bem? Ou seja, a comunicação é um pressuposto para qualquer atividade, incluindo verdadeiramente o marketing. Mas o marketing tem a ver com as outras atividades, e há bocado falei naquilo que é a chamada receita, o mix, que é como se fosse uma receita. É uma receita culinária, em que nós temos que pôr sal, temos que pôr ervas, temos que pôr farinha. E o que é que acontece com essa receita? A verdade é que se nós errarmos num desses elementos, qualquer, e o marketing inclui verdadeiramente publicidade, mas inclui promoção, inclui uma atenção sobre o produto e uma atenção sobre o preço. De onde nós falamos muitas vezes dos 4 P's, que é uma herança de um teórico americano sobre os P's, que é o price, preço, é o product, produto, é o placement. Diga, professora. O placement, que é a distribuição, e o promotion. E o promotion aqui é no sentido mais vasto, que inclui justamente a publicidade. Há muita gente, é verdade, que vai para o curso nas licenciaturas e mesmo mestrados de marketing da universidade e tem uma ideia que é essa. Porque a publicidade tem aquilo que é de mais sedutor na atividade de marketing. Mas eu devo dizer 2 coisas. A atividade de marketing tem duas personalidades. Uma está ligada àquilo que é o estudo quantitativo, ao estudo dos números, exige evidentemente estatística, exige cálculos, está muito ligada também a alguma medida à economia. Essa é a parte quantitativa, eu diria mensurável, está bem? Mensurável é aquilo que nós podemos medir, não é? A 1 metro, 1 quilo e por aí fora. E há a parte qualitativa, que é não mensurável. Ou seja, qualquer fenómeno que eu não possa medir diretamente. Estamos a falar de quê? Podemos falar de quê? Podemos falar do amor, por exemplo. O amor é mensurável ao metro. Alguém diz assim, eu amo-te 450 gramas. Ou, sei lá, 3 litros, que seja. Ora bem, esse é um aspecto intangível, não é? Um aspecto subjetivo. E, portanto, nessa medida, a parte qualitativa é uma parte que está muito presente na concepção e na construção publicitária, porque ela vai ao encontro verdadeiramente daquilo que são os nossos desejos, mais do que as nossas necessidades. Isto é a propósito da publicidade. Ou seja, o que vocês veem muitas vezes na publicidade não é tanto, materialmente, não é tanto a chamada propaganda, que é o termo que a publicidade tem no Brasil. Não
se fala em publicidade, fala-se em propaganda. Não é tanto essa discussão objetiva dos atributos que uma marca tem. Hoje vocês veem, por exemplo, um anúncio, um spot a uma marca de perfumes, não é? Ou uma marca de desodorizantes. E, na verdade, quando você vê a comunicação que se paga muito caro na televisão, devem ter uma ideia disso, vocês não veem uma descrição que é material, tangível, da promoção dessas coisas. Ninguém perde tempo a falar de um perfume na televisão e dizer este perfume é feito desta substância tal e substância assim, que é muito boa, etc. Porque verdadeiramente, e essa é a atividade do marketing, não é isso que interessa, verdadeiramente. Interessa só um nível de qualidade, evidentemente, das substâncias que compõem, mas não é esse o core, o coração da comunicação. Melhor dizendo, a propósito da publicidade, eu tenho que arrancar aqui de uma maneira qualquer. Quando vocês, por exemplo, compram um perfume, ou mesmo um desodorizante, vocês estão exatamente a comprar o quê? É? Será mesmo? É quase sempre. Em grande parte. É? Não é Ora bem, pelo... notem só no tipo de spots de televisão que existe. O que é que aparece normalmente como uma coisa evidente nos spots? É marca tal, é isso? Sedução. O que é que aparece? Num desodorizante ou num perfume, examinem bem o conteúdo. O que é que aparece lá? Será? Ora bem, Olha, tens que falar um bocadinho mais alto, porque senão os colegas lá atrás não ouvem. fala lá, fala. Um produto pela experiência que o produto nos vai trazer. Por exemplo, eu estava a dar o exemplo do Axe. Vocês compram Axe de chocolate porque o anúncio vai dizer que vem gajo para vos comer. Ela não disse nada. Ouvir uma publicidade faz-nos criar necessidade de obter aquele produto. Olha, isso é um bom ponto, mas é seguinte, está bem? Vamos discutir isso. Não, mas é muito bom. É se o marketing verdadeiramente cria necessidades ou responde a necessidades. E vamos estabelecer aqui uma diferença entre o que é necessidade e um desejo. Está bem? É uma diferença que é importante. Bom, mas dizia aí, na verdade, vocês quando compram um desodorizante ou compram um perfume, o que verdadeiramente vocês estão a comprar é a atração. É isso que eu compro. É o core. Porque, na verdade, se vocês utilizassem um desodorizante, um perfume, e não acontecesse nada, raspas, vocês não compravam nada disso. Além disso, devemos ter presente que determinados produtos também têm esse efeito, que é, em grande medida, porque está embebido culturalmente. Vamos falar depois dos desejos nessa matéria. Portanto, o que vocês compram é a função vital, é a função que está lá no meio. Porque alguém se perfuma é para quê? Exatamente. É só, pronto, isto é a marca, e depois o que é que acontece? E é isso. O core é esse. Nós compramos atração. Do mesmo modo podemos aplicar a tudo. Porque quem compra um barbequinho, por exemplo, compra o quê? Compra buraco. Então, o que compra são buracos feitos. Agora, podem dar o nome do barbequinho, ou podem dar o nome, por exemplo, de Francisco Lopes. É barbequinho, sempre é um barbequinho, não é, pronto, é uma coisa que se portanto, de qualquer modo, vocês pensem sempre que quando compram uma coisa, um produto, compram de algum modo uma solução. Está bem? Uma solução para um problema. E um problema que está ligado a uma necessidade. E essa necessidade que dita em grande medida um desejo. E
E a diferença entre o desejo e a necessidade é que, em grande medida, não vou citar aqui os clássicos, senão estamos bem arrumados e parecia mesmo uma aula de filosofia. Mas pronto, isto é uma aula de nada. Uma aula, uma conversa. E então, em grande medida, o que nós procuramos é uma função que está lá. E é nessa medida que nós fazemos publicidade. Nós fazemos publicidade e atendemos às marcas. Quer dizer, assim como o produtinho, como o desodorizante, como outra coisa qualquer, na verdade, o micro-ondas, o que é que compramos também? Em certa medida com micro-ondas. Compramos conveniência, é isso que compramos. Ou seja, todos os produtos têm algo que é uma qualidade, e é uma qualidade normalmente intangível. Tá bom? Entre o que é intangível e o intangível, vocês estão a ver o que é. Qualquer coisa que não se pode mexer, não se pode palpar, etc, etc. E o intangível não é disso. Embora a vossa atividade, nesta idade, seja mais tangível do que intangível. Mas isso, aqui me fico e não adianto mais sobre essa coisa. Bom, e portanto, essas propriedades estão sempre presentes quando nós falamos em marketing. Nós cuidamos do produto, quem está numa atividade de marketing. Bom, a atividade de marketing não teve sempre esta, hoje é uma atividade que é tem muito charme, muito charmosa, digo eu mesmo, mas pronto, acho que sim. E hoje espero vos cortar metade desta sala para o lado. É para isso que me pagaram. Bom, mas portanto, esta atividade nem sempre foi bem vista, não é? Se recuarmos até aos tempos primordiais, era uma atividade, lembram-se da história do negociante, já não estou a falar dos vendilhões do templo, não estou a falar das características, dos atributos que eram sempre censuráveis no comerciante que enganava. Portanto, esta atividade que existe praticamente desde que existe um mercado, desde que existe um espaço e existe a troca, que é uma noção económica fundamental, isso existe há muito tempo. Mas só recentemente, ou seja, praticamente desde a Segunda Guerra Mundial, dos anos 50, é que ele teve uma expressão, até porque, em grande medida, a evolução do mundo e da civilização, tal como a conhecemos, deste tipo de sociedade contemporânea, transitou-se vagamente de uma identidade coletiva das coisas para uma identidade individual. Hoje vocês veem muitas vezes estas marcas, estes produtos, dirigidos praticamente a vocês, a cada um de nós. Essa é a evolução que se conhece. É a primazia do indivíduo sobre o coletivo. É aquilo que nós chamamos o individualismo e o posicionamento, que tem a ver com a identidade e tem a ver com a diferenciação. É o que acontece com vocês, na verdade. Vocês têm uma identidade e uma diferenciação. E, sobretudo, cada um de vocês tem um lugar aqui no cérebro dos outros. É por isso que há muitas vezes rupturas. Se vocês amanhã começarem a vestir-se de uma outra maneira e aparecerem cheios de, sei lá, de metais, por exemplo, vocês estão-se a desposicionar. Isso acontece também com as marcas. Ou seja, aquilo que acontece com vocês, acontece também com as marcas. E as marcas têm uma personalidade, têm um conjunto de crenças, têm um conjunto de consumidores, um conjunto de clientes, têm um património, têm um território. Ou seja, as marcas são verdadeiramente, deste ponto de vista, seres vivos. Está bem? Porque também são símbolos. Porque também são um conjunto de signos. Eu acho que aprenderam isso. Signos. Ajudem-me se eu estiver aqui a dizer coisas que vocês já sabem há muito tempo. Mas se não souberem, também não faz mal. Isto a propósito da publicidade e a propósito das necessidades e dos desejos. Bom, os desejos é essa conformação das necessidades de acordo com um certo padrão, um certo contexto cultural. A minha necessidade de comer, e por isso falaremos daqui um bocado, a minha necessidade de comer pode ser satisfeita aqui, por exemplo, numa costeleta. Certo? Certo. Uma salada de polvo. E uma salada de polvo. Mas, evidentemente, se eu estivesse na Indonésia, quem me tirasse uma ratazana tirava-me tudo. Para ser um bocado desagradável. Mas reparem como coisas diferentes, produtos diferentes, correspondem, satisfazem
necessidades homólogas, necessidades equivalentes. E, de certo modo, os desejos são infinitos e as necessidades são relativamente restritas, são relativamente básicas. De acordo com o Maslow, não sei se vos diz alguma coisa, mas pode ser que diga, há um conjunto de necessidades que nós temos todos, praticamente. Não é? São necessidades transversais. Todos nós temos necessidade de sobreviver, de ter segurança, temos necessidade de comer e beber, por aí fora. São necessidades de natureza orgânica, fisiológica, imperativa, está ligada à nossa sobrevivência. E depois vamos por aí acima até necessidades de realização, de autoestima, enfim, necessidades de tipo mais elevado. A verdade é que quando vocês estão a estudar e têm um projeto no futuro, indo para a faculdade e querendo ser melhores e querendo ser mais famosos, quiçá, vocês estão, de certo modo, a responder a um tipo de necessidade de natureza superior. Ou seja, a realização, a autorrealização, a estima pelos outros, a consideração pelos outros, ao respeito pelos outros. É isso que significa o vosso projeto e a vossa trajetória escolar. Há quem confunda isto, não é? Há quem confunda isto. E são críticas que se fazem ao marketing, em grande medida. É de fazer suscitar necessidades. E eu acho que fica aqui claro que uma coisa são necessidades, de certo modo pré-existentes, digamos assim, e o conjunto de desejos que é definido. A discussão ética sobre o marketing é uma discussão relativamente, não é muito antiga, porque tem a ver com o marketing é relativamente recente, mas tem a ver com os fenómenos que nós encontramos todos os dias. Tem a ver com a questão da publicidade enganosa, tem a ver com a chamada manipulação de preços, tem a ver com promessas que não se podem cumprir. De tal maneira, isto é corrente nos tempos que correm, que há jornais, revistas da academia que se debruçam sobre isto. Journal of Business Ethics. Oh, Ana, se eu tiver a dizer alguma coisa em inglês mal, tem paciência. Desculpa, quando falar inglês, pá, não experimento. Mas quando passa assim numa força, que é o jornal de ética no nosso. Portanto, a ética está muito presente. A ética nos negócios. O que é que as empresas fazem para serem éticas, para produzirem produtos que sejam também, de certo modo, sustentáveis. Hoje vivemos um ambiente global que é um ambiente de constrangimentos, mas ao mesmo tempo de caminhos que se abrem e que têm a ver basicamente com a sobrevivência da nossa espécie. Não é apenas, enfim, não são aspectos muito transcendentes, têm a ver com a nossa qualidade da vida e com a necessidade que nós temos de chegar ao fim, enfim, sem mácula. Perguntas? Sim. Eu disse-vos que falava muito. Sim. Pronto. De forma o marketing está relacionado com o consumismo. Uma boa pergunta. Vocês fazem boas perguntas. O consumismo é, ou seja, outra vez, o consumerism, não é? Que é até uma corrente que nasceu há não há muitos anos, nos Estados Unidos, justamente como um contraponto relativamente às atividades de marketing. Ou seja, há aqui dois aspectos que convém ter em conta. Quando se fala da ética em marketing, fala-se da ética relativamente à atividade, que é a atividade fundamental de marketing, tem a ver com a atividade da própria sociedade capitalista, no sentido que vocês conhecem, presumo. Ou seja, do modelo de sociedade que queremos implantar, e o marketing está muito associado à construção da sociedade capitalista, com os valores que nós temos. Não estou a falar do capitalismo enquanto demónio, mas também não estou a falar do capitalismo enquanto coisa, enfim, o melhor dos mundos. Estou a falar da natureza do mal. O marketing nasce com mercados, nasce com uma sociedade de mercado livre, nasce numa sociedade em que a troca é livre, em que alguém está disposto a dar alguma coisa para receber em troca. É a noção que depois temos do valor. Enfim, não me quero alargar muito, porque depois... Mas por aí é importante, a questão dos valores, depois da internet. Do valor e dos valores. São duas coisas... Sim, mas do consumismo. Pegas isto é, quando se percebeu
que uma parte das atividades de marketing, atividades que as empresas tinham, desde a concepção do produto até ao estabelecimento de uma certa política de preços, até à distribuição moderna que vocês veem, até à comunicação, percebeu-se que havia abusos, havia equipações, havia promessas falsas. E houve necessidade, como há necessidade hoje, vejam só o que é eticamente o que tem sido a atividade financeira, e vocês leem os jornais, não é? Do aquilo que é completamente reprovável em termos da atuação de muitos protagonistas que estão no mercado do ponto de vista financeiro, como de outros. Olhamos para o BES, olhamos para o BPN, olhamos para esse rol infinito de obscenidades, de coisas que nos atingem a todos, e percebemos que a sociedade ainda é muito indulgente, ainda é muito permissiva relativamente a coisas que atingem milhões de nós. Não é a pessoa que rouba 100 gramas na mercearia, não estamos a falar a esse nível. Estamos a falar ao nível de milhares de mercearias apenas num balcão de um banco. Bom, mas esse teve muitos adeptos. Hoje existem revistas e é notório hoje que em Portugal também o consumidor hoje está mais protegido, conhece melhor o conjunto de direitos que tem relativamente ao consumo, mas fala-se de um marketing ético por parte da empresa e como se fala paralelamente de um consumidor ético. Está bem? Há um consumidor ético. E há até um problema interessante que é a questão de cada um de nós ter uma posição face a empresas que não têm uma postura ética, empresas, organizações, estou a falar em geral, e estamos a falar da crítica de como é que essas empresas podiam ser penalizadas por nós. Isto é, uma empresa, uma organização, uma instituição que tivesse práticas não éticas, o que quer que isso seja, já vamos ver, deveria ser censurada objetivamente, deveria ser penalizada pelos utilizadores finais, pelos consumidores, que a penalizavam não comprando, repudiando, fazendo, digamos, alarde da sua insatisfação com essas marcas. Deveria ser assim, mas não é assim. Ou seja, estudos mais recentes, estudos de alguma profundidade, algumas delas... Quer falar depois? É melhor Está bem. Eu numa hora acabo. Portanto, estudos mais recentes provaram uma coisa que é interessante, mas ao mesmo tempo é muito preocupante do ponto de vista, se quisermos, da condição humana. É que há um consumidor ético e nós imaginamos um consumidor que seja implacável, dizer, ai, portaste mal, esta empresa está a aldrabar, então não compro. Eu vou dizer a todos para não comprar. Bom, os estudos mais recentes têm resultados preocupantes na justa medida em que o consumidor é ético, eu poderia dizer assim, tem dias que é ético. Ou seja, muitas vezes é ético quando verdadeiramente não se trata de proteger os seus próprios interesses individuais, ou os interesses de classe, ou interesses de família. Ou seja, em boa verdade, nós estamos a falar de uma posição que é o consumidor é ético, tem posições firmemente éticas, quando se trata de outros interesses que não sejam o dele. Isso leva a alguma interrogação sobre, não sobre filosofia, mas o professor Francisco há de dedicar uma aula com certeza a isto, presumo. Não, mas era giro, pelo menos podias mentir agora. Sim, agora. E portanto, isso leva a refletir um pouco sobre o que é a condição humana. Isto é meio 45. Bom, portanto, esta questão que nós dizemos assim, do impulso para comprar, do impulso para ter, é um sinal também dos nossos tempos. Todo o comportamento do consumidor, à luz das políticas de marketing, tem como um grande lema o tu és aquilo que em grande medida tens. Ou seja, Dá-me só aqui uma pergunta, porque há uma turma que tem que seguir agora. Quando quiseres, a não ser que só se for aqui atrás. Vais à vontade. Pode falar.
Por enquanto. Olá, Sr. Edgar. Bem disposto? Podias fazer agora algumas coisinhas. Não fique chateado connosco. Queria fazer uns planozinhos Bom, enquanto... portanto, Nós nós somos muito somos, simples. nessa medida, aquilo que temos. É por isso que cada um de nós adquire marcas que, na verdade, significam símbolos daquilo que somos ou daquilo que queremos ser. Há uma diferença. Vocês verão, quando todos se matricularem em marketing, vocês verão que há uma diferença fundamental que tem a ver com os chamados grupos de referência. Já com alguém? Alguém não? Tem a ver com os grupos de referência, que é aquilo que nós desejávamos todos ser. Está bem? Em grande medida, o grupo de referência, seja na família, seja nos colegas do liceu, da escola secundária, seja nos colegas dos vizinhos que nós temos, funcionam como grupos que referenciam praticamente a bússola que nós utilizamos para o nosso consumo. Isso dita uma coisa muito interessante, que é cada um de nós, como marca, incluindo eu, tem também mercados, tem também papéis a desempenhar. Cada um de vocês, com certeza, sabe do que é que eu estou a falar quando, por exemplo, aqui é o Rui ou o Ruca e chega à casa e é o Ruizinho, não é? Ou é outra coisa qualquer, porque na verdade nós somos eu, citando Mário Sá Carneiro, nós somos nós e os outros. Qualquer coisa de intermédio, da competência entre mim e os outros. Isto é uma situação. Também é, calma, estamos aqui numa escola secundária, e os que não tenham ouvido, não me interessa. Bom, o que acontece é que nós temos vários papéis, porque temos vários mercados a quem nos dirigimos. Temos o mercado da nossa família restrita, que nos conhece como o Rui, ou o Zé Manel, como o meu pai me chamava. Mas, por outro lado, chegava à universidade e era professor de geografia. E depois, para o meu primo, era o Zeca Pedra. Não é, Ana? Pronto. E, portanto, nós representamos vários papéis de acordo com os nossos interlocutores, de acordo com os nossos ambientes. Bora. Ora, o professor falou no BES e eu lembrei-me e queria saber a sua opinião acerca da nova campanha e do marketing que o novo banco está a fazer e se é mais correta, se é de alguma maneira, se consegue captar novamente os seus clientes e se consegue, vai conseguir no futuro. Bom, é muito fácil aquilo que eu tenho para dizer, porque quando se imagina que a atividade de marketing pode fazer, através da publicidade, transformações estruturais sobre uma marca, um conceito, isso é profundamente errado. É profundamente errado no sentido em que o próprio produto, seja o serviço, está bem? Seja o produto, seja o serviço. Quando falo em produto é no sentido amplo. Para mim, produto é alguma coisa que suscetível de troca, de valor. Estou a falar de um sabonete, como posso estar a falar de uma viagem, está bem? Portanto, estou a falar do tangível, do intangível, estou a falar de qualquer coisa que nós possamos trocar. E nesse sentido, não há produto defeituoso que, através de uma publicidade engenhosa, possa ter sucesso. E a minha posição relativamente ao BES é exatamente a mesma. O BES teve aquilo que, do ponto de vista do equity, o equity é desculpa, outra vez, é o equity, mas o equity é um pouco o valor da marca. O valor da marca tem muito a ver do mindshare. O mindshare é a sua notoriedade, ou seja, a parte da memória que está dedicada à marca. Tem mindshare, tem indicadores como a lealdade, tem indicadores como o seu património financeiro, tem os seus indicadores como competência, etc, etc. E a verdade é que estamos na presença praticamente de um produto que está associado, é isso? Está associado verdadeiramente a um conjunto de, como é que vou dizer, de fascínoras, talvez. Pronto, é mesmo o termo. Portanto, fascínoras. Não podemos enganar-nos sobre as palavras.
E, portanto, é um produto, um serviço em que estão implicados um conjunto de pessoas que não aplicaram nada daquilo que é uma atividade de marketing. A atividade de marketing é uma atividade séria e que tem toda a razão de existir numa sociedade que se funda e se fundamenta na troca, aquilo que conhecemos hoje do capitalismo democrático. E, portanto, nesse sentido, não há volta a dar. Não há volta a dar, porque nem a publicidade, nem a promoção podem fazer ressuscitar uma marca cujas associações estão impregnadas de censura, impregnadas de reprovação, quando não de ódio. Está bem? Quando não até de um certo asco, vamos dizer. E, portanto, aí não há nada a fazer. Zero. Portanto, eu prevejo que o novo banco seja, eu não sei se, eu peço desculpa se calhar aos pais, aos vossos pais, se calhar, o novo banco ainda vou apostar. Do meu ponto de vista, é um flop do ponto de vista do marketing. Não tem futuro, porque, na verdade, a sua gênese e o seu fim, o seu final obsceno, não permite sequer nenhum tipo de recuperação. Porque vocês vão ver que uma marca vive disso é como vocês. Alguém perdeu a credibilidade, alguém perdeu a confiança das pessoas, e isso acontece também com vocês. E, portanto, a partir daí, vocês que são Rui, podem começar a chamar-se Mário, e Leutério, até podem começar a chamar-se José Brigadeiro, que herdeu. Está bem? Portanto, eu não vejo, francamente, nenhum futuro numa marca que se funda em cima de um pântano. Não vejo. Porque isso é tudo ao contrário daquilo que eu aprendi durante anos, que exercitei durante anos, e de tarefas que eu nunca aceitaria, como profissional nunca aceitaria. Tu queres fazer o BES, o novo banco, mas o novo banco? O novo banco de quê? Ou o banco novo, ou o banco velho, ou o banco mau, ou o banco bom? Não, não dá, não dá. É um campeonato que ninguém gosta de jogar. E, enfim, admitindo mesmo que isto fica por aqui, porque vão acontecer com certeza um número de processos, mas isso já não é marketing, Pois já não é, são outras coisas. A propósito, eu gostava de dizer que a questão da ética no marketing, muitas vezes estamos a reportar, muitas vezes, uma questão legal, está bem? E económica, não restritamente do ponto de vista da ética. Como sabe, a ética, é qualquer coisa que ainda está por cima da moral. A ética é um conjunto de procedimentos que nós temos de ter em atenção aos outros e que de algum modo não está regulamentado, mas todos nós sentimos como uma boa prática, uma prática que não é ofensiva com os outros, nem enganadora em relação aos outros. Portanto, sobre o BES, podem já arriscar, está bem? Eu falei no tema do BES porque achei muito mal conseguido o que eles tentaram, porque eles tentaram passar uma ideia de tamifismo acerca do nascer de um banco, e a mim passa-me uma ideia de uma borboleta frágil que sei lá, que não... Olha, se pareceu uma borboleta, a mim pareceu-me um besouro. Mas é uma questão... Pelo menos eu vi a imagem original do borboleta, não é? É uma borboleta. Então você é o que se chama Mário. Então, se o Mário sente isso, é muito provável que cada um de nós sinta coisas muito semelhantes. É dizer assim, então como é que uma palermas destes inventaram agora uma borboleta? Mas o quê? São tudo borboletas? Agora são anjos, borboletas, passarinhos, melros. Melros são. Não acertei muito bem o pássaro. Portanto, há aqui uma coisa completamente equívoca. Não se pode ter assim. Isto não passa com cosmética. A cosmética é boa para pessoas, para o outro não é? Porque é que estás a pintar? Era para ser bonita, porque é que não ficaste? É esta história, porque é que não é toda essa... E vocês, de algum modo, concordam com isto? Se o sabem ou não? Mas já estejam à vontade. Completamente à vontade. Eu acho que não vai, francamente não vai resultar, e até acho que é uma manobra patética. Francamente patética. Porque, para restaurar o novo banco, entretanto, já ardeu mais um bocado de dinheiro que é o nosso. Não é? E eu que lhe digo, são desgraçados, já me tiraram não sei quanto tempo por dinheiro do ordenado, se calhar para pagar um novo banco. Mas a aula compensa.
Vamos ver, porque depois quando começarmos a cobrar €1 por cada presença, por isso não vou dar. Então vá, mais. Sim? No mercado, qual é que seria melhor? Um produto bom com publicidade fraca ou, ao contrário, um produto fraco com publicidade boa? Um produto bom com publicidade ou um produto mau? Eu acabei até de dar a explicação. E vamos ver. O produto bom e o mau, nós vamos perceber uma coisa e vocês têm todo o tempo depois para perceber. A questão de ser bom ou mau, a qualidade em termos económicos, em termos de marketing, não apenas se refere ao conjunto de características e atributos que tem um produto. Porque, basicamente, todos os produtos que estão no mercado têm um conjunto de regras e de certificações de qualidade que, em bom rigor, permitem classificar o produto ou o serviço como bom. Okay? Ou seja, ele presta ou é uma solução razoável para um problema qualquer. Seja, vai comprar, sei lá, um iogurte, ou vai comprar um aspirador, e eles todos têm que ter objetivamente essas qualidades. A questão, portanto, desse ponto de vista, a qualidade, enfim, estamos a pensar num patamar mínimo de qualidade. Agora, a questão é a da percepção, está bem? Ou seja, em marketing falamos muito mais numa fórmula que se aproxima de como é que os atributos ou as características de uma marca são percebidas. E isto faz um bocado de diferença. Porque, na verdade, podemos estar a pensar numa marca que, nas suas palavras, não é tão boa, mas é percebida favoravelmente. Mas isto tem a ver com a noção de que cada marca é composta num conjunto de atributos. Alguém, por exemplo, vai para a Universidade de Aveiro, faz um juízo, uma avaliação no seu processo de decisão que tem a ver com um conjunto de atributos que valoriza de uma forma ou valoriza de outra. Podemos dizer assim, a Universidade de Aveiro é uma boa universidade, mas o que é que me faz escolher a Universidade de Aveiro? E então falamos dessa decomposição que nós chamamos fatorial, que tem a ver com os fatores. Eu vou para a Universidade de Aveiro porque é muito conhecida. Primeiro ponto. O segundo, porque o primeiro vai dizer, é aquela que fica mais perto de mim. É aquela em que os meus pais gastam menos dinheiro. Também é famosa, e mais, tem boas instalações, tem bom ambiente, também pode ser um atributo, pode ser um fator. Também os cursos têm professores competentes. Sabem o que eu quero dizer? Tem professores competentes. E nessa medida também pode ser um atributo. Okay? Portanto, nós fazemos muitas vezes juízos avaliando, ponderando, mesmo que inconscientemente, um conjunto de fatores. E podemos chegar ao resultado final, deve falar do bom e do mau, não é? Fazer um juízo final de fórmulas diferentes. Não vos vou explicar agora, porque eu próprio sou professor de comportamento do consumidor e agora dá-vos mal ao comportamento. Tem a ver com modelos lexicográficos, mas é como se eu dissesse isto assim. Ou vocês dizem assim, se não ficar próximo, o processo de decisão pode ser assim, se não ficar próximo de minha casa e os meus pais não gastarem, se não ficar próximo eu não vou. Pode ser uma decisão deste tipo. Ou pode ser ponderando atributos de uma maneira diversa. O atributo melhor que eu tenho é que tem uma boa socialização, é malta fixe. Pronto, tem muitas coisas e eu sei do que é que estou a falar. Até aulas existem na Universidade. Portanto, Às vezes. mais ou menos. Portanto, está aqui ninguém da Universidade, não? Não, mas isto vai para o YouTube. Podias ter dito e agora. Podia dizer, a Universidade é espetacular e, portanto, deixa ver se me safo desta. Não, mas podia ser assim. Ok, eu já me baralhei porque tu agora com estas histórias do YouTube, isto não pode ser assim. Portanto, tem a ver com os fatores e com os atributos que nós valorizamos e, portanto, isso é uma percepção. E é uma percepção individual. Está bem? Aqui o desafio que se coloca nessas atividades de marketing, eu sou diretor do Centro de Investigação de Marketing, muitas vezes é o levantamento
levantamento mais fiável e mais preciso, de tal modo a que nós tenhamos conhecimento de quais são verdadeiramente o conjunto de fatores que fazem, que determinam a escolha. Não que dominem a escolha, mas que determinem a escolha. Quais são verdadeiramente aqueles que são indispensáveis ao processo de decisão. Agora, eu não me esqueci da potencial do mau e do bom. Portanto, a questão do mau e do bom é uma questão a esse nível de percepção. E muitas vezes marcas boas são aquelas marcas que têm maior notoriedade, que têm maior notoriedade espontânea. Ou seja, de que nós nos lembramos que ocupam um lugar importante na nossa memória. É aquelas que nos lembram, se pensarmos, por exemplo, em refrigerantes ou colas, o que é que vos ocorre em primeiro lugar? Hã? De colas. Coca-Cola. Portanto, estou a falar de marcas que têm grande notoriedade, que se lembram em primeiro lugar. Está bem? Ora, essa notoriedade espontânea, por exemplo, é um indicador para o valor da marca. As marcas que são referenciadas em primeiro lugar têm um valor na memória que pode até nem corresponder ao market share, ou seja, ao valor de mercado ou à cota de mercado. Mas elas estão registadas e isso tem um valor que é atribuído também à marca. A marca não é o conjunto só das suas características, daquilo que é mensurável em termos financeiros. Ela é medida por um conjunto de fatores que depois fazem com que uma empresa verdadeiramente não seja comprada pela outra apenas basicamente pelo seu return on investment, ou seja, o seu retorno de investimento. Não é só assim, porque o valor atribuído a uma marca transcende muito o seu valor financeiro. É evidente, se eu estivesse aqui como representante da Coca-Cola, toda a gente saberia do que é que eu estava a falar. E o meu recrutamento era muito mais fácil do que qualquer, se fosse uma marca, desculpa, Francisco Lopes, por exemplo, mas era mais, evidentemente, que eu poupava nisso. Poupava na seleção, poupava na implantação do estabelecimento, poupava na comunicação para a comunidade local. Ou seja, isto é um valor que também se traduz em dinheiro. Mas as marcas também não são só isso. Também são isso e todos aquilo que nós chamamos de stakeholders. Ou seja, todos os atores que estão envolvidos na construção da marca e da sua afirmação. Estou a falar de quê? Dos próprios clientes da marca. Está bem? Quando falamos, por exemplo, de BMW ou falamos de Rolls-Royce, não estamos a referir-nos apenas àquilo que é uma personalidade da marca. Estamos a falar também dos seus consumidores, dos seus utentes. Nós imaginamos sempre utentes do Rolls-Royce, do BMW, etc., de uma determinada forma, com um determinado posicionamento. E, portanto, já fui muito além daquilo que perguntou, mas isto para dizer que a publicidade não faz milagres, a publicidade enfatiza criativamente. Porquê é que é criativamente? Porque já vos disse que hoje o grande desafio das marcas é um desafio também simbólico. Está bem? É um desafio que nos promete coisas, nos promete experiências. Estamos a falar, por exemplo, da Superboc. Vocês veem o quê? Veem uma pessoa a enfrascar-se até ao fim. Não é isso? Mas veem o quê? Veem pessoas a falar e tal. Ou seja, na verdade, o que nós estamos a dizer é que a Superboc, ou o Unicef, que é a sua empresa, nos promete, não é? Nos promete, com a sua fidelização, um mundo mais sociável, um mundo onde vocês se afirmam, de camaradagem, um mundo de juventude, e por isso a Superboc se posiciona justamente nessa parte que nós temos da mente para dizer assim, Superboc é cool, não é? É cool porque nós estamos aqui, vamos para o Festival do Alentejo, para o Festival da Universidade da Record, vamos para o Integra, para o Atualiza, para a Acessão ao Caloiro, pronto. E aulas. E aulas, é preciso, é uma universidade, portanto é preciso ter aulas. E portanto vocês estão a ver que essas promessas que estão
na publicidade não podem também fazer milagres. Porque se for uma comunicação muito sofisticada e não corresponder, não houver aquilo que se chama congruência entre a sua promessa e aquilo que é fisicamente e aquilo que satisfaz, então é pior ainda, não é? Ninguém está a ver, dizer assim, 2 cavalos, ei, que marca espetacular e tal, quem tem 2 cavalos. Há muito, em marketing, nós temos muitas atividades, sobretudo na investigação, que têm a ver com a entrevista individual, ou com focus group. Focus group são reuniões de pessoas que falam a propósito de um determinado assunto e que são normalmente mediadas por um profissional, mas temos também técnicas projetivas, que é uma parte muito interessante e sedutora da atividade de marketing, que faz coisas tão curiosas como, por exemplo, eu fazer, por exemplo, aqui, vocês duas, você, por exemplo, faz conta que era a Pepsi, e você ou tu, aqui é tu, não é? Você porque aquilo é assim, és a Clarice, e tu és a? Pronto, e agora fazíamos aquilo que muitas vezes é um teatro de vendas, em marketing, em que cada uma delas encarnava a própria marca e agia como tal. Ou automóveis, não é? Desde o princípio ao fim, onde é que tinha nascido, o que é que faz, quais são os seus interesses. Isto parece assim um bocado louco, mas reparem que há fundamentos para podermos perceber até que ponto as marcas estão congruentes com um conjunto de benefícios, de expectativas, de promessas relativamente aos consumidores. Estas técnicas projetivas são, aliás, como por exemplo, acabamento de frases. O aluno da escola secundária de Albergaria é um aluno... Categoria. É um aluno... Convidada. Fantástico. Fantástico. Os professores... Os professores da escola... Está aqui o presidente, não está? Está assim o diretor. Pronto, então vamos mudar de isso. As instalações também não. As instalações podes. Pronto, posso? Pronto, é agradar aos clientes. É isso que eu estou a fazer neste momento. Bem, então vou seguir o caminho sempre para dar. Mas este acabamento chamado, acabamento é a tradução, aliás, o acabamento de frases também, de algum modo, indica, pronuncia, digamos, um posicionamento ou uma imagem daquilo que se quer dizer. Cada um de nós pode acabar a frase destas maneiras, desta maneira ou de outra. Há muitas técnicas que é desde o ponto de vista, não estou aqui, se tivesse outra aula, ou e se pagassem como pagam esta, eu estarei aqui, mas, portanto, quando houver outra oportunidade, eu podia falar-vos do conjunto de técnicas projetivas e outros instrumentos que nós temos para aprofundar cada vez as nossas escolhas. Reparem bem, nesta atividade de marketing, e vocês, isso é cotidiano, façam até só uma experiência. Quando saírem daqui, nem que seja durante 5 minutos, vejam quantas marcas vos impactaram. Impactaram é um termo que usamos em marketing, no sentido em que nós podemos não perceber exatamente que estamos perante uma marca, por exemplo, este relógio, ou os sapatos. Vejam com quantas marcas vocês lidam em 5 minutos. É, de facto, um mundo de marcas. Mas para a nossa atividade económica e a atividade de marketing, é fundamental este conhecimento e este conhecimento profundo. De alguma maneira, isto acontece nas instituições. Porque é que eu escolho a Universidade de Aveiro e não escolho a Universidade de Porto? Estou no meio caminho. Porque é que eu escolho, não vou falar da escola secundária, senão ainda me entendo. Mas pronto, porque é que eu escolho o refrigerante A e o refrigerante B? Porque é que verdadeiramente eu escolho uma água do Caramulo em vez de ter uma água serrana? O quê? É a conveniência? É, em grande parte, o poder que a distribuição tem? É o quê, exatamente? Este tipo de interrogação nos parece assim uma coisa assim, enfim, quase infantil, mas é decisiva para a atividade económica. É por isso que, em grande medida, quando falamos a um nível macro, sem ser este nível, quando é um nível macro,
podemos pensar perfeitamente que é nestas marcas que reside a principal competição entre os países, ok? Desenvolvidos ou não. Portugal não tem marcas suficientes. Porquê? Porque justamente a marca permite facilitar aquilo que nós... ou seja, nós não temos marcas fortes na alimentação, nas bebidas, temos alguma marca relativamente forte nos laticínios, de alguns, etc. Mas faltam-nos marcas. Faltam-nos marcas no mobiliário, por exemplo, que nós fazemos, de grande experiência. Faltam-nos marcas, algumas marcas na cerâmica, faltam-nos algumas marcas em setores competitivos. E a implantação de marcas exige investimento. E esse investimento muitas vezes não é tão palpável. Não é? É preciso tirar alguma coisa da atividade para financiar a construção de uma marca. Mas a verdade é que a marca tem depois benefícios incalculáveis na atividade económica e para os seus proprietários. Se vocês forem ao Fórum Aveiro, e agora, sobretudo, estou a falar da tua vizinhança, Ana, vocês verificam que praticamente metade do Fórum hoje é de um grupo que tem as suas marcas. E essas marcas existem no Fórum como existem em Xangai ou no Dubai. Ou seja, transcendem muito as fronteiras geográficas. Isso é um valor incalculável para os seus proprietários. Custa muito fazer marcas, mas custa mais se estivermos dependentes e trabalharmos para quem tem marcas poderosas. Se hoje percebermos, por exemplo, que a Alemanha, que são os nossos patrões, percebemos que é provavelmente o país que tem marcas mais fortes, marcas mais dinâmicas e, portanto, também de algum modo explica o sucesso que tem em todo o mundo. Tens ali mais uma pergunta. Mas quando se fala em falta de marcas, não é muito difícil ou quase impossível na nossa sociedade criar uma marca e dar-lhe a força suficiente? Não é. Depende de vocês só. Vamos lá ver, a marca não exige um financiamento. Vamos lá ver, a marca, o que é a marca? A marca é qualquer coisa, é um signo, é um nome, pode ser um objeto, é qualquer coisa que é intermediário entre a atividade produtiva e a marca pode ser um território até. Portanto, a marca não é nada... Quando eu estou a falar destas marcas, uma marca é uma impressão. A marca vem... A sua origem etimológica tem a ver com Brandon. Brandon era o ferreiro. Está bem? A origem francesa. O ferreiro porquê? Porque o ferreiro estabeleceu uma marca nos cavalos. Está bem? De onde a origem do brand? O brand é uma marca em inglês, mas vem do Brandon. Vem do nosso carimbo. E é por isso que, em grande medida, vocês são marcas. Vocês podem lutar por marcas quando têm, por exemplo, uma atividade de empreendedorismo à frente. Ou seja, eu posso estabelecer uma marca quando estou a falar em marketing digital. Posso falar de uma marca mesmo no nosso negócio muito restrito. Uma marca, e ainda não estou a falar do trademark, mas estou a falar de uma marca, é um bilhete de identidade que vocês têm. Portanto, desse ponto de vista, não custa muito. Custa, mas muitas vezes custa menos dizer assim, vou trabalhar para ali e pronto. E alguém tratou da marca, alguém tratou disso. Eu devo dizer, por exemplo, que a Ford, que é uma grande empresa, hoje, praticamente o trabalho que existe na Ford, que é uma grande companhia internacional, como sabem, o grande trabalho que tem na Ford tem a ver com a gestão da marca. Já não tem nada a ver com fabricar automóveis. Fabricar automóveis, de algum modo, toda a gente faz isso de uma maneira muito boa. Porquê? São os portugueses que fazem a caixa de velocidade, são os tailandeses que fazem as mudanças, são os outros que preparam. Crê-se que em cerca de 10 países estão implicados, em média, na construção de automóveis. Portanto, o que é difícil mesmo é gerir a credibilidade, a notoriedade, a lealdade e a impressão favorável que se tem junto dos consumidores ou utentes. Isso é difícil, mas é essa a batalha. Fazer uma marca não é difícil desde que se tenha vontade de ser diferente. Portugal teve uma cultura miserável desse ponto de vista até ao 25 de abril. Miserável no sentido em que nos abrigou todos, falo apenas para a minha geração, mas nos abrigou todos debaixo de uma... Também era uma marca, não era uma marca.
enfim, debaixo de um guarda-chuva que nos paralisou a todos. Está bem? Paralisou-nos a todos, não tivemos, de facto, nunca fomos, durante esse período, um povo de iniciativa, que é hoje aquilo que marca a diferença entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos. E portanto, em grande medida, acabaram com a nossa até o nosso sentido realmente de independência. Vocês olham hoje para muitos países, vejam o caso até da própria Catalunha, e percebem que aquele sentimento de ser, afinal de contas, diferente de outros, de afirmar a sua própria personalidade, isto tem a ver com uma marca, mesmo que essa marca se chame um país ou uma região. E desse ponto de vista, há que recolocar o centro das atenções naquilo que somos capazes de fazer muito e bem. Se nós andamos aí por não sei quanto, para as descobertas, mesmo que fosse à força em muitos casos, não é? Mas pronto, andamos por muitos mundos e construímos muitas coisas, não havia nenhum motivo para andarmos aqui de mão estendida, sempre à espera que não nos cortem o subsídio e por aí fora. Portanto, e em certa medida, essa responsabilidade é vossa. E vocês têm, já agora outro recado, e um recado que eu também dou aos meus alunos, vocês têm que fazer filhos, também é porque senão, quer dizer, eu já vejo a minha sala e digo aos meus alunos, se não estudarem, se não quiserem estar com atenção nas aulas, vocês aqui não. Posso dizer isto aqui? Portanto, se por acaso não se sentirem vocacionados para tirar um curso, ou se não quiserem estar muito atentos, ou se gostarem mais da natureza, ou se gostarem, por favor, dentro de certos limites, reproduzam-se. Dentro de certos limites, claro, não é reproduzir assim à balda. Muito menos dentro da escola. Pronto, Até que certo ponto o marketing consegue mudar o pensamento da população e, de certa forma, controlá-la, sendo assim, mais tarde, também mudar a cultura delas. Vamos lá ver, a atividade de marketing não muda a cultura. A atividade de marketing é uma tradução de um certo ambiente cultural, económico, etc. A atividade, ela própria, no sentido em que há o capitalismo, no sentido em que há uma sociedade que queremos construir debaixo de alguns ângulos, a atividade de marketing obviamente promove isso. Hoje existem cada vez mais marcas, existem cada vez mais produtos, existem cada vez mais facilidades, existem cada vez mais conveniência e por aí fora. Portanto, a atividade de marketing funciona como uma atividade que acresce sempre mais valia e é promotora de desenvolvimento tecnológico e por aí fora. Portanto, desse ponto de vista é atividade. Agora, controlar não, porque nós estamos a falar de uma atividade que é completamente característica da nossa sociedade. Quando eu digo assim, bom, para o ano haverá mais marcas do que hoje, isso é praticamente seguro. Que o iPad 3 vai suceder ao iPad 2 é completamente... que eu creio que ainda antes de morrer, o que não é assim muito longínquo, mas ainda se calhar imaginarei uma coisa a viajar para o espaço, é nessa altura que me tornarei astronauta, mas imagino uma coisa dessas, mas até um motor dessa evolução. O que quero dizer com controlar, por exemplo, nas publicidades enganosas, as pessoas não têm consciência em si dessas publicidades. Tu és o Daniel. Manel. É uma pergunta interessante, mas... Ora bem, já puseste a hipótese das pessoas quererem ser enganadas? Há uma hipótese, é aquilo que nós dizemos de hipótese académica. Porque, verdadeiramente, quando estamos a falar até da publicidade, verdadeiramente nós não acreditamos no perfume, era bom, era. Que quando tens aquele perfume, acontece naquele spot que a pessoa vai andar de metro, ou não sei o quê, e depois vem montanhas miúdas ter connosco, não é? Acreditas nisso? Mas em certa medida tu te compras por causa disso, não é? Digo eu. Não sei se é verdade, é ou não?
De qualquer modo, isto é como o Euromilhões. Não acontece, mas podia acontecer. Portanto, a probabilidade é zero tecnicamente, e depois toda a gente compra o Euromilhões. Ou compra um. Ora bem, nós estamos a lidar com símbolos, estamos a falar de experiências. Eu vou aplicar um termo que é holístico. Portanto, estamos a lidar com uma coisa que não é domínio verdadeiramente racional. Nós acreditamos, em certa medida, que aquela coisa que nos vai acontecer, do mesmo modo que quando bebemos água do uso, lá não aparece a beber na água do uso, o que é que aparece? Aparece uma nadadora, não foi feito, mas a tirar-se lá de um trampolim para uma água que está completamente transparente. Eu só pergunto, mas é isso quando eu bebo um copo de água do uso? É isso que acontece? Não. Ninguém tem essa ousadia, a não ser que isso tinha que ser muito fácil. Mas ninguém verdadeiramente acredita nisso. Mas nós temos necessidade de acreditar nessas coisas. Portanto, em certa medida, não sei quando é engano, o BES, meus amigos, vamos estabelecer aqui uma fronteira. O BES é aldrabice. O engano é dizer assim, não há problema nenhum. Não se pode rejeitar a polícia. Portanto, também custa. Bom, e portanto, isso é engano, isso é aldrabice. Isso é dizer assim, eu estou aqui a lançar expectativas falsas. Falsas, não se comprem. Eu vou utilizar o vosso dinheiro para outra coisa. E isso é uma atividade, aquilo que se chama, os ingleses chamam deceptive, ou seja, uma atividade decepcionante do ponto de vista humano. Nós temos outros termos para isso. Aldrabice, vigarista, no mínimo. Portanto, sim, pronto. Tá? Mais ou menos? O professor há bocado falava da relação entre necessidade e produto. Necessidade e desejo. Sim, eu gostava de entender se o objetivo do marketing é procurar um desejo e satisfazê-lo com um produto, ou se é associar um desejo a um produto. As duas coisas. A atividade de marketing não estabelece essa diferença. Porque assim, o produto representa materialmente o desejo. Quando eu devo daqui a bocado comer uma costeleta, não é? A costeleta, não me digas que não pagas, que eu assim acabo já. Quando eu daqui a bocado comer uma costeleta, a costeleta representa materialmente, o produto é o desejo. Representa aquele e não outro. Podia ser outra coisa. Portanto, os desejos são produtos que satisfazem uma determinada necessidade. E desse ponto de vista, a tarefa do marketing é associar determinados desejos à satisfação de necessidades. Ou seja, sempre que eu tiver fome, alguém diz assim, mas aqui está uma costeleta espetacular e eu estou a associar um desejo a uma necessidade. Podia ser um arroz à valenciana, podia sim ser. Podia ser outro desejo. Podia ser uma caldeirada a espargateiros, também é outro desejo. Ou seja, estamos na presença de uma infinidade de desejos. Não sei se... Sim? Mais? Ali ao fundo. Levanta-te, por favor. Olha, desculpem, estamos quase no fim, mas agradecia um bocadinho mais de silêncio. De que forma uma empresa se preocupa com o seu investimento no marketing? Por exemplo, o seu peso. Mais alto. De que forma uma empresa se preocupa com o investimento no marketing e que fatores podem influenciar um maior investimento ou menor? É para eu ficar surdo, tem paciência. Deixa que falar. De que forma uma empresa se preocupa com o investimento em marketing? Sim. E que fatores podem influenciar o maior peso desse investimento ou menor? Ora bem, a verdade é que Portugal, em muitos domínios, não tem uma atividade de marketing reconhecida como tal. Tem uma atividade de vendas, pode ter, ok? Mas vendas não são exatamente a atividade de marketing, é apenas um aspecto. Há quem confunda, aliás, vendas com marketing, do mesmo modo que confunde publicidade com marketing. O marketing é uma atividade supletiva, digamos assim. Não há muitas empresas a ter uma atividade de marketing, porque o marketing exige, e vocês vão ver, quando toda a gente se matricular no marketing da universidade, e vocês vão ver que
essa atividade exige competências específicas. Eu próprio fiz a minha atividade de marketing aliando em grande medida conhecimentos que tinha de economia, obviamente, de psicologia e também de estatística. Não falei aqui que não vos assustar, também de matemática, obviamente, porque quando estamos a falar de mercado, nós estamos a falar de valores e, portanto, as empresas não têm uma atividade de marketing pura e simplesmente porque não têm competências específicas, académicas, profissionais para ter isso. Lembrem-se que o tecido económico em Portugal são 99,5% pelo menos por cento de empresas que são pequenas e microempresas. E quando estamos a falar da empresa do Sr. Silva, cada vez que eu falar de marketing, imaginem isto há 30 anos, quando eu comecei, imaginem isso, ele não está a ver para que é que serve, o que é que precisa ter publicidade, o que é que precisa de posicionar a sua marca ou o seu produto. Ou seja, há todo um trabalho a fazer, no sentido de fazer perceber a muitos empresários, grandes, pequenos e médios, que a atividade de marketing hoje não é uma opção, é um pressuposto para a sua competitividade. Portanto, não é qualquer coisa que dizer, não me apetece ter. Não é questão de não apetecer ter, porque no mundo moderno, que vocês sabem que é muito competitivo, a atividade de marketing é absolutamente incontornável. Não podemos vender, não podemos posicionar, não podemos afirmar a nossa diferença ou a nossa identidade, etc, etc. E vocês vão ver com a prática que isso é assim com marcas, que isso é assim. Há marcas, aliás, que construíram o seu território. Por exemplo, reparem, a Lacoste, não é? Vocês conhecem, suponho, nunca esteve, tem um território simbólico. Ela nunca esteve no futebol. Por exemplo, a Lacoste não quer saber nada de futebol. E, no entanto, seria uma atividade, seria um desporto imenso, fantástico para fazer promover os seus produtos. O problema, a questão é que a Lacoste não quer estar associada ao futebol. Não quer. Ou seja, a Lacoste não quer estar associada, por exemplo, ao Alba, por exemplo. Por exemplo, ou ao Cristiano Ronaldo. Agora haja um bocadinho de diferença. Mas não quer. Porquê? Porque não é um desporto suficientemente elitista. Não é suficientemente sofisticado. E, portanto, nessa medida, a Lacoste tem que estar onde está o ténis, onde está o golfe. Ou seja, essa associação faz parte da genética da própria marca e onde ela quer estar para um certo tipo de consumidores. Percebem? Portanto, muitas vezes não é uma questão de opção, dizer, eu não quero marketing. Não quero, mas o marketing está lá. A atividade de marketing existe, mesmo que sob outras formas, mesmo que sob outras designações, a atividade está lá porque é a atividade económica que temos contemporânea. Olhem, estamos em cima da hora. Muito obrigado. E agradeço também a vossa presença.